A simples menção de um capacete pode muito bem parecer um lembrete de que cada cristão aqui presente é um soldado. E tomando como capacete a esperança da salvação, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Se não fosse soldado, não precisariam de armadura. Sendo soldados, precisam usar uma armadura resistente que os proteja da cabeça aos pés. Suponho que cada cristão aqui saiba que é um soldado de Cristo e está alistado sob o estandarte da cruz para lutar contra os poderes das trevas até a vitória final. Contudo, todos nós precisamos ter a memória refrescada quanto a isso, pois ser soldado em tempos de guerra não é, de forma alguma, uma tarefa agradável, e nossa natureza está sempre resistindo a ela. Que não temos aqui cidade permanente, é uma verdade de Deus que todos nós conhecemos, embora a maioria de nós tente transformar a terra num lar tão confortável quanto se ela fosse nosso lar permanente. Todos nós somos soldados, sabemos disso, mas ainda há muitos cristãos agindo como se pudessem ser amigos do mundo e amigos de Deus ao mesmo tempo. Ora, cristão, lembre-se de uma vez por todas de que você é um soldado. Será que você imaginou, meu jovem, que tão logo fosse batizado e arrolado à igreja, o conflito teria acabado? Ah, mas ele estava só começando. Como César, quando você atravessou o Rubicon, declarou guerra a seu inimigo mortal. Você puxou a espada, não a embainhou. O termo adequado ao se unir à igreja não é de congratulação, como se a batalha estivesse ganha, mas de preparação, pois é aí que soa a trombeta e começa a luta. Cristão, durante o tempo todo, você é um soldado. Mesmo quando se sentar à mesa, sente-se como soldado. E principalmente quando sair para o mundo, vá como soldado. Jamais vá sem sua armadura, pois se o fizer, em um momento de descuido, poderá ser gravemente ferido. Mantenha sua armadura sempre à mão e fique alerta, pois onde estiver, estará entre inimigos. E mesmo quando as pessoas que o cercam forem suas amigas, ainda verá os maus espíritos, invisíveis aos homens, esperando para fazê-lo tropeçar. Não levante a sua espada contra eles, pois estará prestes a lutar contra principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestes, contra as quais você deve estar sempre em guarda. Você é um soldado cristão, lembre-se disso. Você não é um soldado que está em sua barraca ou em sua casa, é um soldado que está na terra do inimigo. Seu lugar ou é nas trincheiras ou é em algum lugar no campo de batalha. Os doentes são como os soldados estrincheirados, esperam com paciência e aguardam em silêncio, por assim dizer, sobre a trincheira, vendo o que irá acontecer. Mas os outros, os que estão na ativa e enganjados na luta, são como uma longa fila de soldados marchando para o combate, como cavaleiros galopando para a frente da batalha. De uma forma ou de outra, de acordo com a sua situação, todos estão à mercê do inimigo em cada momento da vida. Onde você está? Pergunto-lhe, se não na terra de um inimigo que não tem piedade? Se cair, é morte na certa. O mundo não perdoa o cristão. Tem por ele um ódio mortal e só quer prejudicá-lo. Dê apenas um passo em falso e logo todos estarão comentando e aumentando o fato. Aquilo que outras pessoas podem fazer e passar despercebido, se for feito por um cristão, será notado, comentado e deturpado. O mundo acha que você é um adversário natural. Satanás vê em você um representante do seu antigo inimigo, o Senhor Jesus. E tenho certeza de que ele não terá piedade se tiver uma única oportunidade de destruí-lo. Cuidado com o inimigo, cuidado com o inimigo, pois o espírito dele é perverso. Você tem de lutar também com quem nunca deu uma trégua. Você pode tentar negociar um acordo, mas não existe acordo com os poderes do mal.
Você pode levantar a bandeira branca se quiser. Talvez até pareça por um momento que o inimigo acredite em você, mas nunca acredite nele. Ele o odeia quando parecia mais amá-lo. Diz o antigo ditado: tema os gregos, mesmo quando eles lhes dão presentes. E que o cristão tema o mundo, principalmente quando sua fala é mais macia. Fiquem de sobreaviso, guerreiros da cruz, pois quando menos recearem, o inimigo sorrateiro, pretextando amizade, vá apunhalá-los por trás. O mestre foi traído com um beijo, e vocês também serão, a menos que vigiem em oração. Você tem de lidar com o inimigo que não pode se reconciliar com você e com o qual você nunca poderá se reconciliar. Se você ficar em paz com o pecado o conquistou, e é impossível, a menos que pare de lutar e renda sua cerviz a julgo eterno, que você tenha sequer um segundo de paz. Ó cristão, veja como você deve ser cauteloso, como é preciso estar com sua armadura, como é preciso que ela seja do tipo certo, que esteja reluzente e seja usada constantemente. Você é um soldado em batalha, um soldado constantemente. Você é um soldado em batalha, um soldado na terra do inimigo, um soldado com um inimigo cruel e maligno que não sabe o que é trégua nem negociação de paz, e que não terá misericórdia, mas lutará com você até que você morra. É no céu que sua espada deverá ser embainhada. Lá você erguerá bem alto a bandeira da paz. Mas, aqui, nós lutamos contra o inimigo e teremos que lutar até atravessar as torrentes da morte. O conflito deve ser travado até a margem do rio, metro por metro, centímetro por centímetro. Todo o território, para a felicidade de Canaã, deve ser conquistado. Nenhum passo pode ser dado sem luta e esforço, mas uma vez lá, você poderá deixar de lado o capacete e colocar a coroa, tirar a espada e pegar o ramo de palmeira. Seus dedos já não precisarão aprender a guerrear, mas seu coração deverá aprender a música dos alegres compositores celestiais. Esta é, portanto, a primeira ideia. Você é um soldado. Soldados, tomem cuidado com a cabeça. Ferimento na cabeça é coisa séria. A cabeça, sendo parte vital do corpo, precisa estar bem protegida. O coração precisa da proteção de um peitoral, mas a cabeça precisa de uma proteção total, pois mesmo um homem sendo leal, nada vale como um soldado se levar um tiro na cabeça. Seu corpo ficaria no campo. A cabeça deve ser bem cuidada. Há muitos cristãos que nunca se preocupam com sua cabeça. Seu coração é aquecido por certos religiosos e eles acham que isso é suficiente. Ora, dê-me antes de tudo um bom coração aquecido, mas que ele venha junto com uma cabeça bem cuidada. Todos sabem que uma cabeça e um coração quente fazem um grande estrago, mas um coração quente e uma cabeça fria podem ganhar o mundo para o mestre. Tenha a doutrina certa na cabeça e então ponha fogo na alma, e logo você vencerá o mundo. Não há parada no caminho do homem cuja cabeça e o coração esteja certo, mas negligenciar a cabeça tem sido o grande erro de muitos cristãos. Eles são quase de nenhum proveito, porque não cuidam da mente. Eles estão a caminho do céu, mas sem muitas vitórias pelo caminho, pois sua mente está desativada. Eles não conseguem entender claramente as doutrinas, não são capazes de dar a razão da esperança que há neles. Eles, na verdade, não se preocuparam muito com o capacete que lhes cobre a cabeça. O texto faz referência à cabeça porque fala de um capacete, e um capacete não pode ser usado em outro lugar senão na cabeça. Entre outras razões pelas quais devemos preservá-la no dia da batalha, estão estas. A cabeça é particularmente suscetível às tentações de Satanás, de si mesmas e do sucesso. Não é fácil, vocês sabem, ficar em um lugar muito alto sem que a cabeça comece a girar. E se Deus toma um homem
e coloca-o em uma posição elevada para ser útil, esse homem deve cuidar da sua cabeça. Se um irmão é possuidor de uma riqueza considerável, há nele um grande perigo, a menos que ele seja tão rico da graça divina quanto é do dinheiro. Se um homem tem boa reputação, mas todos falam bem dele, mesmo que sua fama não seja tão grande, ele também precisará ter a cabeça bem protegida, pois um pequeno elogio, ainda que venha de tolos, talvez seja demasiado para outro tolo. Se um homem pode resistir a um elogio, pode resistir a qualquer coisa. Talvez a tentação mais difícil a que um cristão tenha de resistir seja aquela vinda de seus bons, mas imprudentes amigos, os quais, quando podem, deixam-no todo embevecido, dizendo-lhe o quanto ele é formidável. Se os seus amigos não o elogiarem, provavelmente o amigo que há dentro de você o fará. E caso ele não o faça, o diabo fará. Certa vez, um amigo disse a John Bunyan, depois de uma pregação: "Que magnífico sermão o Senhor nos deu esta manhã, Sr. Bunyan." "Você está atrasado", respondeu Bunyan. "O diabo me disse isso antes de eu sair do púlpito." "Sim, com certeza disse. Daí a necessidade de ter um capacete para colocar na cabeça quando você for bem-sucedido, quando subir na vida, quando os amigos falarem bem de você. Talvez você não fique tão inebriado. Oh, tenha um bom capacete, um capacete frio, para colocar na cabeça quando ela começar a esquentar com os elogios, para que você fique firme e não seja abalado pela vaidade. Oh, vaidade, vaidade, vaidade. Quantos você destruiu? Quantos precisam, na iminência de ver a grandeza de Deus, tropeçaram nessa pedra de tropeço? Homens que pareciam prestes a entrar no céu, mas um pouquinho de glória, um elogio mais bonito, um dom excelente, e eles saíram do caminho e fracassaram. Cuidado com a cabeça, irmãos e irmãs. E a cabeça não é também suscetível aos ataques do ceticismo? Quem não usa sua inteligência em geral não é atormentado por dúvidas, mas quem a usa provavelmente já sentiu que, usando ou não, ela própria se utilizará. É muito bom que nossos pais nos digam para não lermos livros perigosos, muito bom mesmo. Apesar disso, no entanto, nós os lemos, e embora às vezes digamos aos mais jovens para não ler esta ou aquela obra herética, e desejamos que eles sigam os nossos conselhos, ainda assim, de uma forma ou de outra, eles leem e discutem sobre ela. Irmãos e irmãs, creio que em tempos como este, quando há tanta liberdade e as discussões são tão comuns, não é de estranhar que os mais novos vejam coisas que não deveriam, as quais irão colocar sua cabeça em perigo, pois as balas do ceticismo ameaçam atravessá-la. Bem, o que fazer então? Como não podemos tirar o cristão do mundo das balas, precisamos dar-lhes um capacete que os preserve deles mesmos. Quem tem a esperança da salvação, a boa esperança de ser salvo, a esperança de um dia ver com alegria a face de Cristo, não tem medo das falácias do ceticismo. Eles podem até ouvi-las, por algum tempo ficar abalados, mas, como um soldado que sofreu um choque repentino ou mesmo um ferimento, depois de algum tempo eles se recuperam e sentem-se fortes o bastante para voltar ao combate. E assim podem dizer que tudo o que os homens inventam assalta em minha fé com vil traição. Direi que vaidade e mentira se chamam, e atarei o evangelho ao meu coração. Tem sido muito bem observado que nem sempre um homem continua um bom democrata após juntar um pouco de dinheiro no banco. Bem, acho muito provável que quando alguém passa a ter participação nos negócios de seu país, começa a ser, no mínimo, conservador. Quando alguém entra para o meio cristão e tem certeza de sua salvação em Jesus Cristo, passa a ser muito conservador a respeito da antiga verdade de Deus.
Ele não consegue deixar sua Bíblia de lado, pois ela é para ele uma terra repleta de riquezas. Ele não abandona a Cristo, pois ele é o seu Salvador, a sua salvação. Ele não desiste de uma simples promessa, pois ela é cara demais à sua própria alma. O capacete da salvação, então, preservará sua cabeça em tempos de ceticismo. A cabeça está novamente em grande perigo com os ataques da nossa falta de fé. Quem dentre nós já não duvidou do seu próprio interesse por Cristo? Felizes são aqueles que estão livres desse problema. Contudo, para alguns de nós, a época em que olhamos para a escritura da nossa casa e receamos que ela não seja verdadeira. Há épocas em que, se pudéssemos, daríamos o mundo para saber que somos de Cristo, pois às vezes não conseguimos ler claramente a escritura da nossa mansão celestial. Bem, amados, esse é um grande perigo para a nossa cabeça. Mas aquele que tem o capacete de uma esperança certa, sólida e divina da salvação, que recebeu do Espírito Santo de Deus, um capacete como o que logo vou descrever. Quando chegam tais dúvidas e receios, os quais podem momentaneamente deixá-lo angustiado, reconhece o cheiro da pólvora e não se intimida, em meio a todas as acusações de Satanás ou a ressurreição de pecados antigos, ou as ameaças da carne e do mundo. Ele permanece calmo e inabalável, pois usa como capacete a esperança da salvação. Esses ainda não são todos os perigos a que a cabeça está exposta. Algumas pessoas são atacadas pelas ameaças do mundo. O mundo baixa a espada de duas mãos como um tremendo golpe sobre a cabeça de muitos cristãos. Você perderá tudo por amor a Cristo se for tão fanático. Se for tão tolo, ficará pobre. Seus filhos não terão pão. Sua esposa ficará pior que uma viúva. Só que, diz cristão, eu tenho a esperança da salvação. E o golpe, quando vem, não atravessa sua cabeça, mas atinge o capacete, e a espada do mundo perde o fio. Posso me dar o luxo e ser pobre. Foi o que o Dr. Gil disse quando um de seus subscritores ameaçou desistir de seu assento e deixar a igreja se o doutor pregasse sobre determinada doutrina. E é assim que o cristão deve dizer: posso me dar o luxo de ser pobre, posso me dar ao luxo de ser desprezado. Tenho no céu algo melhor e mais duradouro. Por isso, pelo uso desse bendito capacete, ele não é destruído pelas ameaças do mundo. Queremos também que nossos jovens usem esse capacete por causa dos enganos da consumação do século. Os enganos da consumação do século são muitos. Não temos de lidar somente com o ceticismo, mas também com as falsas crenças. Os jovens são tentados de um lado e tentados de outro. Este e aquele são exaltados. Ei-lo aqui, ou lá está. E muitos serão iludidos por não serem do povo de Deus. Se possível, eles enganariam os próprios eleitos, mas os eleitos não serão enganados, porque sua cabeça não é vulnerável a tais enganos, pois eles têm a esperança da salvação e não temem os ismos deste mundo. A pessoa que sabe que é salva, uma vez que você conhece a Cristo pessoalmente e sabe que Ele amou e deu a si mesmo por você, alegre-se, pois você já foi perdoado e justificado por intermédio dele. O mundo irá considerá-lo estúpido e obstinado, mas você permanecerá firme e será capaz de resistir a todo sarcasmo e zombaria. Aquele que tem o seu refúgio em Cristo está seguro, quaisquer que sejam os enganos que invadam a terra. Dizem que a Igreja de Deus está em grande perigo e que o papado irá se espalhar, mas sobre a Igreja de Deus não mesmo. A Igreja de Deus jamais poderia estar em perigo, pois todo aquele que tem a vida de Deus dentro de si estaria pronto a morrer amanhã mesmo pela verdade, como nossos pais estiveram nos tempos de Maria. Tenho certeza de que haveria homens e mulheres dispostos a enfrentar a fogueira, se fosse preciso.
e nossas prisões não ficariam sem prisioneiros com a mente de Cristo, se fosse necessário defender a verdade por meio de sofrimento, mesmo que fossem até a morte. Há perigo, sim, um grande perigo. Nunca houve tanto perigo de o papado moderno se espalhar por todos os lugares como há agora. Mas não há perigo para aqueles que estão com o seu capacete, não mesmo. Que as flechas chovam como granizo e que os inimigos tenham todo o poder político e todo o prestígio de antigamente. Um pequeno grupo de cristãos sinceros resistirá à impetuosidade do ataque e abrirá caminho para a glória e para a vitória no meio de hostes inteiras, pois sua cabeça está protegida pelo capacete celestial da esperança da salvação. Soldado, tenham, pois, cuidado com a cabeça. Nada mais direi sobre isso.